7h42. A gente vai conversar agora com a equipe da Cressol Xanxerê para falar um pouquinho sobre a antecipação do Plano Safra. Estou recebendo a Keila e também o Adilson para falar um pouquinho sobre o assunto. Keila, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos que nos ouvem pela 101. Bom dia, Adilson. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes da 101. Tira uma dúvida, o Plano Safra já saiu ou a gente está antecipando aquele processo de documentação, de organização, para quando o recurso ele saia efetivamente, esteja tudo pronto, Keila? Isso, Guilherme. O Plano Safra em si é dia 1º/7, então, vigora, mas já estamos adiantando tudo sim. Então, a gente pede para quem ainda não o fez, a grande maioria dos nossos cooperados já tem adiantado isso, mas a gente pede para quem não fez ainda que nos procure para fazer a atualização de cadastro. Já podemos estar dando encaminhamento também na questão dos projetos. Então, não deixem para depois na virada do plano. A gente tendo tudo adiantado agora, a gente consegue agilizar e adquirir o recurso com mais tempo para ele também. Ah, importante. Na verdade, essa antecipação é para garantir que o cooperado ele tenha acesso ao recurso mais fácil, isso? Exatamente. Existem linhas que acabam muito rápido, né, Guilherme? Então, se o sócio deixar para ir procurar, talvez, muito depois do início do plano, algumas linhas podem até já ter fechado por conta da dotação do BNDES. Então, ele antecipando agora, na abertura do plano, a gente já tem todo o encaminhamento feito e consegue já a liberação rápida. E se acontecer do moço ou da moça que está me ouvindo agora, Dilson, não for cooperado, dá tempo dele tornar-se cooperado e fazer a adesão ao Plano Safra? Com certeza dá, Guilherme. É muito simples, é muito fácil. Você pode estar abrindo a sua conta hoje e no dia seguinte a gente já pode estar encaminhando o seu custeio ou o seu investimento. Vale frisar também, Guilherme, que nós temos algumas linhas abertas. É um diferencial da Cressol. Então você aí que está pensando em implantar seu soja, seu milho, queira antecipar o seu crédito, temos recurso disponível neste momento com taxas e condições do Plano Safra atual. Então, de fato, você pode antecipar o Plano Safra na parte de documentos, projeto, ou, de fato, antecipar o recurso. Um exemplo, Pronaf custeio na linha 6%. Temos recurso disponível. Quando? Hoje. Você que é sócio, você que não é associado, procure uma das nossas agências. A gente já vai abrir a sua conta, caso for necessário, e você já pode estar contratando. Desde que você tenha limite disponível, né, que o limite para custeio é 250 mil ano agrícola, você vai poder estar financiando a sua lavoura, o seu custeio pecuário, ainda neste Plano Safra. Quais que são as vantagens, Guilherme e ouvintes, com as taxas de hoje e as condições do Plano Safra atual? Agora, quando a gente fala em projetos, talvez para aquele que nunca fez adesão ao Plano Safra, a gente está falando sobre o que, Keila? Para deixar um pouco mais claro para o nosso ouvinte. O projeto em si, então, é a intenção do que você está querendo adquirir. Pode ser um custeio, pode ser um investimento para aquisição de uma máquina, uma construção. Então, a gente precisa ter em mãos qual a sua intenção de compra. Então, você já nos traz, a gente já vai montando todo o dossiê com a documentação, com esse encaminhamento, que aí, então, agora, no que a gente tem de limites ainda desse plano, a gente já consegue, então, atender, ou então, na abertura do Plano Safra, a gente tem essa documentação adiantada e também já consegue agilizar, então, a aquisição do recurso. Virou ali do dia 1º de julho, qual é o prazo que geralmente leva para fazer a liberação do recurso, estando com a documentação em dia? E depende da situação, né, Guilherme? Para custeios é bem mais rápido. É questão, tipo, de 2-3 dias que deu o encaminhamento, a gente já consegue fazer a liberação do recurso. Investimento demora um pouquinho mais pela questão que tem algumas questões mais burocráticas é um projeto que precisa ser mais bem elaborado, mas mesmo assim a gente consegue atender, questão de uma semana a gente consegue fazer a liberação. Quando a gente fala de custeio, a gente está falando ali dele investir em mais plantio, de repente isso, e investimento é aumentar a propriedade, comprar equipamentos, nessa linha, né? Isso, exatamente. O custeio é para quem já tem, tipo, a produção de leite, a atividade na propriedade, ou aves, suínos, ou então mesmo agora estamos entrando na época de plantio, né? O pessoal já se organizando, então entraria na linha do custeio. O investimento, então, é para quem quer melhorar a sua atividade. Então, adquirir um equipamento, um trator, fazer uma reforma, uma construção. Por mais que a gente viva uma situação um pouquinho instável, economicamente falando, é seguro que ele vai ter o recurso, tudo?
Sim, com certeza, né, Guilherme? Já há especulações, então, até pela questão de valores. Então, vai vir valor, sim. A gente vai ter um bom valor sendo disponibilizado para nós, para a cooperativa. Então, com certeza, sim. Pode acontecer do sócio que não se agilizar. Então, como eu falei antes, pode acabar recurso porque tem muita procura. Mas, conseguindo antecipar isso, então não tem por que não conseguir ser atendido, sim. Fica a dica, né, Dilson, para que o pessoal seja rápido. Com certeza, eu acho que o momento aí é muito oportuno. Tem muitas linhas que de fato terminam em 60, em 90 dias. Posso citar uma, por exemplo, talvez ir para investimento, construção de silos. É uma linha que é injetado um bom volume de recurso, mas ela é muito rápida mesmo. Mas você que está aí pensando em fazer o seu custeio, o seu investimento, procure a Cressol. Como falei, nós temos recurso disponível para custear a sua lavoura neste momento. Você pode antecipar, pode se planejar com uma melhor forma. Sem falar, né, Guilherme, que existe a especulação de aumento de taxa. Quanto? Aí a gente precisa aguardar. O certo é que vai ter aumento. Por quê? O custo da Selic, o custo do dinheiro subiu. Então, obviamente, o novo Plano Safra terá taxas reajustadas. Agora, falando em investimento, a gente está rolando também a campanha Cooperar é Ganhar. Teve ganhador já esse mês novamente, né? Com certeza teve, né? Reforçando aí, né? A Cressol aí tem a maior premiação do ano. É muito dinheiro sendo sorteado entre os nossos associados em nível nacional e nós tivemos sorteios mensais de R$ 1.500. Vou citar os nomes aqui dos 3 ganhadores. Ana Paula Pedroso, da agência de Bom Jesus. Eliezer Diego Piva, de Xanxerê. E Lucileia Risato, aqui de Xanxerê também. Lembrando que são sorteios mensais de R$ 1.500 e ao final do ano terá 3 sorteios de 1 milhão que darão 3 milhões de reais em prêmios ao final do ano. Como que eu faço, Guilherme? Para mim, concorrer. É muito prático, é muito fácil. Você que tem o seu dinheirinho em casa, venha aí, aplique na Cressol. Pode ser em RDC, em poupança, em capital social, pensando no seu futuro. Traga o seu dinheiro, guarde na Cressol, esteja concorrendo ao Cooperar é Ganhar. Algo mais que a gente possa destacar em relação ao Plano Safra, Keila? Não, então o que a gente pede, então, assim, quem ainda tem a intenção de contratar agora, que não deixe virar o Plano Safra, que aproveite esse momento, que temos o recurso, então, como já tem, então, frisado, vai ter a elevação das taxas, então, dá para se aproveitar desse momento, então, para conseguir uma taxa menor. E quem tem dúvidas se ainda consegue contratar, as nossas agências estão todas ali esperando, a gente consegue fazer essa avaliação junto. E aproveitem agora, né? E para quem ainda, né, já sabe que talvez não tenha ou não tem intenção de agora, mas então agilize para que na reabertura do plano a gente já consiga atender com agilidade e eles consigam garantir o recurso para eles também. Perfeito. Muito obrigado pela visita, Adilson. Obrigado, Guilherme. Obrigado a todos os ouvintes. Espero vocês que não são associados, procurem uma das nossas 5 agências e tire suas dúvidas. Obrigado, Keila. Obrigado a vocês. Essa equipe da Cressol falando sobre a antecipação do Plano Safra junto com a gente aqui no Rádio Café. 7h50. A gente dá uma pausa nas nossas notícias para ouvir agora Vitor e Léo. Você lembra dessa aqui, ó?